Um salve para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui no canal Will Meyer. Hoje eu vou trazer para vocês mais um tema muito interessante sobre música e cartoons, como vocês viram na thumb aí, sobre um vídeo do vinheteiro que eu adorei e que eu achei que seria muito interessante compartilhar com vocês, beleza? Então, o vídeo do vinheteiro foi sobre ele tocando várias introduções de desenhos, como se fosse a evolução, como se fosse não, ele faz exatamente isso, a evolução da música tema de cartoons, né? Então ele começa lá pela do Mickey e ele vai parar lá nos desenhos dos animes mais atuais, né? Ali eu acho que o último que ele cita é de 2006. Beleza? Então vamos lá colocar a minha percepção sobre esse vídeo que me inspirou a fazer este vídeo que vocês estão assistindo agora. Mas antes de qualquer coisa, não esqueçam de deixar o like, deixa um comentário dizendo se você veio lá do Instagram, deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo, digita um ok, dá um joinha, qualquer coisa, beleza? Deixa o like, compartilha com seus amigos e com seus inimigos para encher o coração deles de calor, de quentinho, valeu? Então, vamos lá. Esse vídeo ele é dedicado aos vídeos em alta do meu canal, né? Que a maioria dos vídeos que tem alta, que tem 500, 1000 visualizações, aí 2000 visualizações, são vídeos de música, sendo de um clipe que eu fiz com a galera da faculdade sobre a música dos Mamonas Assassinas, Jumento Celestino. Procurem aí em algum lugar no canal que vocês vão achar, com certeza é um dos vídeos mais que tá em alta aí que sempre esteve em alta aí dos Mamonas Assassinas, beleza? Então vamos ao vídeo. Eu sou um músico e isso tem uma conexão, eu sempre adorei música de desenho animado, sempre fui muito fã de desenhos antigos, né, desde Bugs Bunny, da Warner Bros, dos desenhos da Disney também, Mickey, os clássicos da Disney. Vamos lá, esse vídeo, como eu já disse, ele é inspirado no vídeo do vinheteiro, que tocou os temas do desenho animados, falando sobre a evolução deles, e eu quero dizer o quanto esses desenhos de antigamente tinham temas com personalidade, que eram intensos, marcantes, e dos quais nós nunca mais vamos esquecer dos cartoons, exatamente porque os temas são incríveis, beleza? É interessante analisar que a maioria dos cartoons que tínhamos acesso lá na década de 70, 80, né, nos anos 90, ou eram japoneses ou eram americanos, beleza? Vamos lá, eu sou fã de cartoon desde quando eu era muito molequinho, né? E por incrível que pareça, os meus cartoons favoritos, eles são americanos, né? O meu estilo de cartoon favorito é o americano. Mas os meus dois cartoons favoritos quando eu comecei a me entender por gente foram dois lá nos anos 80. Foram dois lá nos anos 80. E quais eram estes? É o Olé Ollie, de 87, que o nome originalmente ou é Bulls ou é Oxtails, né? É um anime que é nipo-holandês, por isso que é uma vaca, um boizão, né, que usa sapato de madeira. Nesse cartoon tem uma topeira junto e um pássaro, tá? Eu não lembro se aparecem outros personagens, eu acho que eu lembro de ter visto um pato, alguma coisa assim, mas que era muito legal, tá? E o outro é também japonês, que são As Aventuras do Pequeno Príncipe, tá? Então esses são os meus dois primeiros desenhos favoritos que eu assisti lá quando eu tinha 4, 5 anos e eu realmente adorava, beleza? Vamos lá, guardo eles no coração. Aqui, para nós, estúdios como a Disney e a Warner reinavam na TV aberta brasileira. Mas, dos anos 90 em diante, os cartoons japoneses começaram a aparecer, tá? Looney Tunes, cartoons da Disney eram os reis da TV, tá bom? E realmente tinham as músicas mais grudentas na nossa cabeça. Eu posso lembrar que um dos últimos que eu vi da Disney que mais me chamaram a atenção foi a música do Pateta e Max, que passava no Disney Cruise, ali entre 97, 99, 2000, alguma coisa assim, tá bom? Pateta e Max, a dupla que é demais.
Amigos de fé, alguma coisa assim, segue. Beleza? Agora vamos falar das músicas que o vinheteiro toca em seu vídeo da evolução do Cartoon. Joia? E cara, é um melhor que o outro, tá? Vocês vão lembrar de todos aí que eu tô falando, exceto alguns japoneses que eu acho que uma galera não pegou, beleza? Mas vamos começar aqui mais pelos americanos, joia? Então você tem aqui aquele clássico do Mickey que toca no comecinho dos filmes, né, da Disney, das animações Disney até algumas décadas atrás, né, que o Mickey tá dirigindo um barquinho, beleza? Falou do Popeye, né? Inclusive tem aquele bordãozinho famoso do Popeye, né? Eu sou o marinheiro Popeye. Beleza? Então vamos lá. Woodpecker, que é o pica-pau, que é memorável pra caramba. Tom and Jerry. Pernalonga, que é o Bugs Bunny. Super Mouse. E daí a gente entra na era dos anos 80, que a gente tem alguns que... Inclusive eu vi banda aqui de Curitiba tocando em seus shows uma música que foi feita aqui no Brasil para o desenho He-Man. Eu tenho a força, sou invencível. E a galera ama, cara. A galera ama. É tema grudento, é música grudenta que marcou nossa infância, né? Principalmente a galera aí de 50 e poucos anos aí que devia ser quase adolescente nos anos 80. Beleza? Então, continuando. Thunder, 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 Cats, né? Tema inesquecível, né? Mais alguns deles aqui, ó. Inspector Gadget, que é o Inspetor Bugiganga. Continuando, Muppet Babies, eu até arrepio de falar, tá? Muppet Babies. Coisa linda, cara. Eu lembro do Caco começando a cantar. Né? Logo depois vem a Pig, né? Cara, que desenho animal. Depois disso, esse vai bater, hein? Get along, gang, get along, gang. Each one so special in his own way. Alguma coisa assim, tá? Eu não consigo cantar no time isso, mas ele fala Each one so special in his own way, tá? Each one so special in his own way. Parece que eu tô cantando errado, não sei. Não consigo cantar essa frase. Vamos lá. Gummy Bears, o suco de frutas Gummy, né? Wildfire, quero falar uma parada sobre esse desenho, que é o Cavalo de Fogo. Pam Pam. Eu acho que Pam Pam é do Caverna do Dragão, né? Que também... apesar de ser um instrumental, se não me engano, é muito marcante, né? Mas o Cavalo de Fogo é aquela música assim, ó. No meu sonho eu já vivi um lindo sonho infantil. A Simone, que trabalhou comigo lá entre 2010 e 2012, ali na última empresa, que eu não quero falar o nome, ela falou pra mim uma vez que essa música era a música mais desafinada do inferno, né? Mas eu adoro essa música, tá, Simone? Beleza? Deixa um comentário aqui se você está assistindo isso. Joia? Agora vamos lá. Tem outros que o vinheteiro também tocou. Tudo que eu falei até agora, o vinheteiro tocou, tá bom? Outro desenho que eu gostava, que o vinheteiro não tocou tá? É a música dos Pupples, que eram uns ursinhos, bichinhos assim, que entravam numas meinhas, assim. Pupples, Pupples. Simpsons, a gente assiste até hoje. Eu acho que a música dos Simpsons, apesar de muito legal, a gente já perdeu um pouco da magia. DuckTales! E começa com a baixaria, né? Aí vem o furacão, vem. Essa música é marcante demais. Depois de DuckTales, eu acho que ele não toca DuckTales ou ele toca? Toca, eu acho que ele toca sim, o vinheteiro, tá? Tem um desenho do Mario de 89, tá? Que era com o Lu Albano, que tem uma propaganda que fala assim: se vocês usarem drogas, você vai pro inferno mesmo antes de morrer, né? O Lu Albano, infelizmente, já nos deixou, né? Em 2009, ele era o Mario, e o Danny Wells, ele também nos deixou em 2013, que era uma pequena sketch que tinha antes e depois do desenho, que contava uma historinha, né? E daí, entre essa sketch, tinha o desenho do Mario. E o desenho, ele é de 89, deixa eu ver aqui, ó. E ele passava no Show da Xuxa, que aconteceu de 86 a 92. O vinheteiro tocou essa música também e eu adorei, cara, adorei. Vamos lá. Assim, eu marquei aqui, ó, pausa pra elogiar o vinheteiro, que é um... Caramba, que pianista sensacional, né? Ele tem aquela cara de... dele lá, mas é só cara, né? Ele deve ser gente boa demais, né? Lembrando que ele tem aquele canal, O Príncipe da Burguesia, que é um canal
maravilhoso. O Ted, meu irmão, ele pira com isso, beleza? Então, vão lá, se inscrevam no canal do Vinheteiro. Diz pra ele que vocês foram pro canal deles através do meu também, beleza? Então, vamos lá. Se não for, né, cara, o Vinheteiro já é rei na internet, né? E eu tô só cameleando aqui, né? Com pouco menos de 2.000 seguidores. Então me segue aí pra aumentar isso aí, né, meu irmão? Segue o vídeo aí, segue o canal aí pra aumentar essa quantidade de seguidores, que 2.000 é pouco. Vamos lá. Os animes que ele cita, e eu vou dizendo se eu conheço ou não. Joia? Simples assim. Vamos lá. Dragon Ball, sim, primeira temporada. Primeiras temporadas, legal pra caramba, divertido. Depois ficou chato pra cacete. Podem me bater. Polemics, mamilis, tá? Senseiya, que são os Cavaleiros do Zodíaco. Conheço. Jojo Bizarre Adventures, não conhecia. Sailor Moon, meu irmão curtia pra caramba. Pokémon era febre no final dos anos 90 e foi esse tipo de desenho que me fez parar de gostar de anime. Foi Pokémon que me fez parar de gostar de animes. Digimon, que passava no programa da Angélica. E se não me engano, no Digimon, a introdução começa com o personagem principal caindo, né? Sei lá, do céu, caindo em algum lugar, né? Beleza? Detective Conan, que é de 96, não conheço. Initial D, não conheço. One Piece tem 1.300.000 episódios hoje em dia, né? Eu lembro que quando eu fiz faculdade ali entre 2008 e 2012, já tinha 400, 500 episódios. Death Note eu assisti alguma coisinha, não gostei, já abandonei, tá? Então, mas isso não quer dizer que não são bons, tá? Eu não sou o público pra esse tipo de cartoon, porque eu sou mais fã dos... cartoon não, né? Dos animes. Eu não sou fã dos animes porque eu sou muito mais fã dos cartoons americanos, beleza? Mas não significa que eu não gosto de alguma coisa. Como eu disse pra vocês, os meus 2 primeiros desenhos favoritos foram japoneses, né? Beleza? Então tem muita qualidade no desenho japonero, beleza? Cara, a cara do Vinheteiro é muito insana, né? Nesse trecho aqui. O último que ele toca, voltando pros Estados Unidos, que é o SpongeBob SquarePants, né? Inclusive, ele tirou a linha que ele fez porque, possivelmente, direitos autorais, tá? Novamente, animes são muito bons, mas não para o meu gosto. Joia? Mas tem muita gente que gosta, o meu amigo Julião gosta e... Gosto é gosto, né, velho? Cada um na sua. Cartoons não eram apenas temas originais, tá bom? Também eram utilizados clássicos em seu repertório, e isso que me fez gostar de música clássica, porque eu sou um fã de cartoon, né? Então o que você tem lá? Abertura de Guilherme Tell, tá? Que toca que é o soundtrack dos Amigos do Pica-Pau, que é de Rossini. O Barbeiro de Sevilha, que é do Pernalonga, também de Rossini. A Cavalgada das Valquírias, que é caos puro, de Wagner. Danúbio Azul, de Johann Strauss. E também tem outras músicas, por exemplo, do desenho do longa-metragem Fantasia de 1940, que daí você tem uma sequência gigantesca de músicas, uma mais maravilhosa que a outra, de autores como Johann Sebastian Bach, Tchaikovsky, Stravinsky, Ludwig van Beethoven, Schubert, tem Stokowski aqui também. Então, a música de cartoon não serve apenas para chamar a atenção da gurizada, às vezes serve para ensinar música de alta classe também para vocês, beleza? Para nós, né, quando a gente é criança, tá assistindo, pelo menos na minha geração, né? Os desenhos antigamente, eles não eram simplesmente desenhos, eles eram uma coisa gigante, né? Música, desenho, arte, personalidade e muitas coisas assim. Então, desde quando começou a era dos desenhos animados, ali na década de 20, até eu acho, imagina ali no meados da década de 90, ainda tinha muita personalidade. Apesar que Hanna-Barbera fez um estilo de cartoon que era meio... produção, né, cara? Meio industrialização, assim, do desenho, né? Que era utilização de muitos recortes iguais em muitos outros desenhos. Mas isso mudou um pouquinho ali no final dos anos 80, quando a própria Nickelodeon colocou lá desenhos como Dog Funny, não lembro se era Two Stupid Dogs, não lembro se era esse, acho que não é, tá? Acho que não é. Ren e Stimpy. E também tinha mais um desenho que era
Rugrats, né, que era bom pra caramba, assim, que cada um tinha sua personalidade, também tem músicas marcantes, né, mas os desenhos antigamente, eles tinham uma personalidade muito maior, né, o seu estilo. Eu lembro de Betty Boop, tem os próprios cartoons de Mickey, tem os clássicos da Disney. Cara, quem não era apaixonado por esses clássicos da Disney na década de 90, né? Todo mundo adorava isso, né? E tinha os seus temas, né? Eu lembro do desenho do Mickey, que ele tá coordenando uma orquestra e daí passa um furacão, assim, enquanto o furacão passa, a música vai acontecendo, caos puro, cara, coisa mais linda do mundo, tá? Mas vamos lá, o que eu quis dizer com esse vídeo é que os temas dos cartoons, eles são muito ricos, são muito originais e hoje eu acho que falta muito disso, tá? Vou fazer uma conclusão aqui bem rapidinha, tá? Sobre o quão eu achava legal os cartoons e suas músicas, né? E também um agradecimento ao vinheteiro pelo vídeo que inspirou esse vídeo que eu vos faço, beleza? Lá, não eram apenas cartoons como vemos nos dias atuais. Atualmente nós temos cartoons, desenhos bem rasos, né? O 3D deu uma prejudicada também, na minha opinião. Alguns desenhos rasos, meio sem sentidos em relação à arte, assim, tá? Então, o de hoje em dia, antigamente tinha muito mais personalidade. Os temas dos cartoons eram uma maneira de torná-los memoráveis, e é por isso que nós lembramos de muitos desenhos por causa de seus temas. Se você lembra de algum episódio de um desenho, por exemplo, Flintstones, ou Caverna do Dragão, ou Thundercats, tá? Põe aqui no comentário, porque desses três eu não lembro de nenhum episódio, mas a música me faz lembrar do desenho como se eu estivesse assistindo. Lembramos de inúmeros cartoons hoje em dia, exatamente por causa de seus temas que são grudentos e inesquecíveis, mas de alta qualidade, né? Também, através desses cartoons, aprendíamos muitas músicas do erudito, como eu já disse anteriormente, né? Inclusive citei muitos autores. Se cartoons me ajudaram a me tornar músico, foram referência pra mim? Claro, com certeza, com certeza. Pelo menos uma boa parte do meu incentivo para ser músico foi assistir cartoons, ou as músicas dos cartoons, as músicas clássicas que ficavam nos cartoons e muito mais. Beleza? Então, com certeza, foi Parcial responsável por isso, com seus icônicos temas e linhas musicais de fundo que são inesquecíveis. Agora quero deixar um agradecimento para o vinheteiro com seu vídeo incrível, ele faz bastante coisas desse tipo e eu sou muito fã dele por causa disso. Então não deixem de ir lá curtir o canal do cara, curtir o Príncipe da Burguesia também, que é hilário o canal do cara, beleza? Também quero recomendar um canal chamado Freck, que é um canal que fala sobre cartoons, mas esse aprofunda mesmo, tá? Esse não é tagarelice como os meus, tá? Esse se aprofunda mesmo com nomes, com a galera que produziu, com a galera que dirigiu. Então vão lá no canal do Freck lá e digam nos comentários que foram até lá pelo meu canal, beleza? Então é isso, eu sou o Will Meyer aqui do canal Will Meyer agora, e eu agradeço vocês terem ficado até aqui, e nos vemos numa nova aventura. É isso, beleza? Valeu? Então, hasta luego, mi amigos.